Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Tenda de Umbanda do Pai Benedito das Almas. Meu nome é Silvia, eu sou mãe pequena e conduzo semanalmente os estudos na casa, que são gratuitos. Então, gente, ele leu tanto, estudou tanto, que em poucos dias parecia que ele tinha evoluído milênios. E aí vocês observam, até um espírito deste tanto, com essa consciência, parou e foi fazer o quê? Estudar. Então, vocês acham que o que a gente faz aqui está certo ou está errado? Se até tranca-ruas, naquele momento que ele já era um mago, já era um MEI, parou e foi ler e foi estudar, gente, eu acho que estudar é bom, né, gente? Vamos pensando, vamos raciocinando aí. Ele foi nos livros, mesmo algum mostrando várias coisas para ele foi em livros buscar informações. Peraí, pausa aí para responder uma pergunta. Ó, no caso de energias negativas, existem as religiões que manipulam essas energias especificamente? Sim. Às vezes de forma declarada, ou às vezes pior, de forma oculta, tá? Mas existem, gente, em todas as religiões, quando ele fala aqui em magos caídos, são pessoas que dominam a magia de uma certa forma, tá? E usam esse domínio da magia para fins trevosos, para fins, né, antinaturais. Então, isso existe em todas as religiões, porque a magia não é específica da Umbanda, a magia está em tudo. Por isso que eu gosto muito quando o Rubens Saraceni, ele fala de magia divina, e a magia divina é para todos, independente de serem umbandistas ou não. Vocês já viram padre fazer milagre? Eu já vi. Eu vi vários. Inclusive, um dos meus favoritos é o Padre Pio, tá, gente? Que virou santo, tá? Mas a história dele, para mim, é encantadora. Então, eu tenho religiões que manipulam magia diretamente, isso é pregado, isso é ensinado. A maioria dessas religiões é iniciática. Magia não se revela assim, tá, gente? Ela tem que ser iniciática. Mas eu tenho religiosidades que se voltam especificamente. Eu não vou dizer para o mal, mas para fins egoísticos, tá? Então a gente vê antigamente era muito oculto, era muito assim velado, ninguém falava disso, e hoje as pessoas falam disso abertamente, sem nenhum pudor, tá? E eu não estou dizendo que é errado, são pontos de vista. Eles usam magia para fins pessoais, próprios, tá? E no meio desses, alguns, inclusive, olha, para eu conseguir minha finalidade, eu tenho que destruir o outro. Então, eu uso magia para destruir o outro, tá? Então, são mecanismos de magia que estão acessíveis aí em várias religiões. Eu tendo, tá, gente? Vocês me desculpem a sinceridade, eu sei que pode ter gente depois que vai ver isso, mas eu tendo a achar que esse povo muito satanista, muito diabolinho da vida, isso aí é mais para chamar atenção do que para qualquer outra coisa, sabe? Assim, então, calma. Lembra que eu falo para não se assombrar? Nem se assuste, nem se impressione. Fico só observando, né? Então, ó, no caso das energias, tá. Não sei se respondi, se era bem isso que você estava perguntando. Nos campos de força, existe negativo e positivo. Isso, como se fosse direita e esquerda. Mas é energia do mal? Não! Não é do mal! Gente, olha. Esse negócio de energia do mal é a nossa, que a gente tem nos nossos pensamentos, de medo, de angústia, de inveja. Nossa Senhora, isso é mal. Agora, quando eu vou num ponto de força, gente, eu não sei o que que aconteceu. O Exu tava, eu vou até para explicar, para contextualizar, para vocês visualizarem. O seu Exu Caveira, ele estava atacado sábado. Eu não sei, ele gosta daquele canto lá, eu só sei que ele chegou naquele canto, ele só começou, sai!
todo mundo, vaza daqui, sai. Salvou ninguém, coisíssima nenhuma. E ele sentou lá porque ele tinha um negócio para fazer e não queria que ninguém ficasse enchendo o saco dele. Ele só cumprimentou quem? Ele ama a Carol, tá, gente? Ele foi lá, cumprimentou a Carol, que a Carol é favorita dele. Ele nem disfarça, ele gosta muito da Carol, desde sempre. Foi lá, cumprimentou a Carol e ele gosta de criança também. Foi lá, cumprimentou a criança, isso eu me lembro dele fazendo. E depois esquece dele. Se aparecesse lá, ele enxotava. Então, assim, esse negócio de mal, né? De energia do mal, do ponto de força. Não, você chega numa cachoeira, você tem um ponto de força da esquerda. É um ponto de força que você vai recorrer à energia da esquerda para proteção, para uma série de coisas. E nesse ponto da esquerda, com todas as suas entidades, às vezes entidades com forma horrível, com forma não tão agradável, com um jeito grosso, lascado, faz coisa que parece terrível, mas eles estão seguindo uma ordem divina. Então, não tem nada de mal ali. O jeito deles falar é mal. Sabe assim, tem tudo de mal, a aparência é mal, eles falam aqueles horrores, mas não é mal. Porque, no fundo, o objetivo deles é sempre aplicar a lei divina para aqueles que precisam. Alguém ama o carcereiro? O carcereiro é mal? Não, ele está cumprindo ordens. Ele está aplicando a lei. Então, nos países onde é permitida a pena de morte, aquele que aplica a injeção letal, ele é mau? Não, ele está cumprindo a determinação que a lei diz para fazer. Mas ele é um executor da lei, entende? Então, se eu vou num ponto da cachoeira, tem a esquerda e não tem nada de mal ali. Não é uma energia do mal, mas é uma energia, sim, densa. É que quando eu fico falando muito isso, eu já até levei bronca, porque eles falam que eu romantizo muito. Daqui a pouco estão vindo me pedir bênção, nossa senhora. Então, é uma energia muitas vezes densa, pesada, te faz sentir meio, nossa senhora, ai meu Deus. Então você fica, é uma energia muito mais pesada. Às vezes você chega a sentir medo, se você for um pouco mais desavisada, entende? Eu já cheguei a sentir, olha, gente, eu tenho um determinado conhecimento, uma determinada experiência, mas eu fui uma vez fazer uma oferenda para a mãe Iemanjá no mar. E quando eu senti a esquerda daquele ponto que eu estava, eu fiquei com medo. Fiquei com medo de verdade. Porque era um negócio tão forte, dava a impressão que eles estavam tudo assim, ó. Se você, desculpa o palavrão, se você mijar fora do pinico, nós te pegamos. Essa era a sensação que eu tinha. Que eles estavam assim, ó. Era um negócio forte dentro. Mas eu sei que eles estavam à esquerda daquele ponto de força, protegendo, inclusive, aquele ponto de força. Que não era para ir lá sambar, fazer bagunça, não. Ah, não, sim, sim. Aí existem, além da energia da esquerda e da direita, energias ruins, trevosas, direcionadas a realizar coisas ruins o tempo inteiro. Em maior ou menor grau, dentro da nossa casa, dentro da nossa cabeça, dentro do terreiro, dentro de qualquer igreja, em qualquer lugar. As trevas fazem parte da nossa condição humana. E não adianta você falar, "Ai, não, não é treva." A treva faz parte, gente. É para o nosso aprendizado, para conhecer, inclusive, os nossos limites e as nossas forças. A treva faz parte, é a nossa convivência diária com ela. E eu posso usar, sim, existem magos que direcionam forças trevosas para realizar coisas terríveis. Vocês não veem? Pessoas que perdem até a vida, fruto de magia negativa. Pessoas que ficam doentes. Nós atendemos pessoas assim o tempo inteiro lá no terreiro, né? Então, e às vezes, não é coisa feita aqui na Terra. Eu estou para dizer que a grande maioria são de coisas que espíritos causam, ou encarnados mentalmente mandam aquela energia para aquela outra pessoa. Isso talvez seja a grande maioria. Vocês acham que todo mundo tem esse conhecimento assim tão específico para ficar fazendo magia negativa elaborada e séria? Não é? E nem todo mundo tem dinheiro para ficar pagando isso daí, não. O que você acha que você é? O Zé das Couves lá, desculpa a expressão, mas é verdade. Pé rapado, você acha que. Aí fizeram demanda para mim. Você acha que os seus inimigos são mais ferrados que você? Vai ter 4, 5, 10 mil para pagar para te fazer uma demanda decente, decente.
negativa, porque até para ser mal precisa ser competente. Ah, te enxerga, camarada. Aí o povo tem uma mania de demanda, e na verdade é muito mais as brechas e aberturas e inimizades que a pessoa causa, né, na sua vida do que uma demanda. Mas enfim, vamos voltando lá. Respondi, né? Chelsea, sua esposa, notou as transformações que ocorriam em seu esposo e foi com muita surpresa que Chelsea viu uma perigosa serpente bem próxima à sua filha de 3 anos. E quando Samuel Areste viu, ele falou com a serpente. Ele falou: sai daqui e recolha todas as outras serpentes e não se aproxime mais do templo. E ela viu milhares de serpentes saindo daquele lugar. Então, descobriu que ele realmente ele mudou, adquiriu esses mistérios, que falar com cobras é um mistério específico, tá, gente? Já falamos sobre isso, né? Uma outra coisa, ela começou a ver mudança nele, um monte de, praticamente de milagre. Viu ele passar a mão sobre uma picada de escorpião no pé de um dos filhos e correu um sangue escuro saindo da ferida e cessou o mal-estar da criança. Isso também é um mistério de, de veneno, tirar. Então ele começou a virar curador, né? Assim, ele começou a observar, ela começou a observar, inclusive dele fala, passar a mão na barriga da menina e os vermes irem saindo da menina sem causar nenhuma dor, né? Então ele começou a, olha o que, agora para e presta atenção. Ele começou a pedir licença para as árvores frutíferas antes de colher seus frutos. E pedir licença também à terra antes de abrir sulcos para depositar nela sementes. Ele estava transformando-se tanto que até para amá-la ele pedia licença. E quando tocava era tão meigo e carinhoso que ela passou a amá-lo 1000 vezes mais. Olha isso, que lindo. Vocês sabem o que é isso, gente? Nossa, Isso até arrepia. respeito, respeito à natureza. E aí eu quero que vocês parem, reflitam, porque o umbandista, acima de tudo, quando a gente fala em umbanda, a gente está tratando de uma religião natural. E uma religião natural, a gente tem que ir tomando consciência deste respeito com tudo que tem na natureza. Eu confesso para vocês que eu demorei muito tempo, mas foi um hábito que eu fui me forçando a fazer. Cada vez que eu vou colher uma erva para fazer um banho, para fazer uma oferenda, para levar no terreiro, eu peço licença para a planta que eu estou colhendo. É por isso que às vezes vem aquelas plantas lá e eu olho e falo: ixi, isso aqui não foi colhido bem. Catou ela de qualquer jeito, pulou o muro, arrancou a torceira. Gente, pede licença para a planta. A planta colhida de forma sagrada e reverencial, ela tem outro efeito. Pede licença para colher a fruta. Pede licença para entrar na casa dos outros. Pede licença para entrar dentro do terreiro. Que não é isso que a gente faz? Você pede licença para Exu, para entrar ali naquele templo. Pede licença e autorização. Tudo que você vai fazer, você tem que ser respeitoso, não só com as pessoas, mas com as coisas, principalmente com as coisas naturais. E para você aproximar do outro. Gente, o vô, ele é tão assim, preciso. Porque assim, primeiro que ele nunca rela, né? Eu não vejo ele pensamento de relar, mas se tem que fazer alguma coisa, às vezes pegar na mão da pessoa, licença, meu filho, licença, minha filha. Com a sua licença para eu te benzer. Os vovôs fazem isso com muita frequência. Observem o respeito que eles têm com a pessoa. Ninguém sai tacando a mão do outro assim, não. Deus que me livre e guarde. Entende? Então, isso é uma reverência, é um respeito. Quando eu ver que o filho está colhendo a erva com respeito, esse filho já tem consciência de que aquilo é sagrado. Esse é um bom filho. Tá longe, né, meu povinho? É um tanto de gente intrometida que eu vou te falar. Vai metendo as mãos nas coisas que eu tenho vontade de só. Mas eu não tenho paciência, mas eu vou adquirindo com o tempo para ensinar. Não achei ruim, mas eu vou ensinando. Pede licença, tudo. Aí,
Depois de 7 dias, ele voltou ao ponto de força de alguns 7 lanças, e aí ele fala: após a invocação e a realização de uma oferenda ritual, ele foi novamente guiado por algum para conhecer o lado negativo dos pontos de força regido por Ogum Iê, né? No ritual de Umbanda Sagrada é conhecido como o Senhor das Demandas. E olha o que ele fala de Ogum, de uma forma geral agora. Ogum não se resume só à dimensão humana, pois o sagrado guardião divino também guarda outras dimensões além da nossa. E foi apresentado Selma Lareche a todos os MEIs, ou seja, todos os outros guardiões, e viu que o alcance da atuação de Ogum ela é planetária e multidimensional, não só nesse planeta, como em todas as suas dimensões, além de abarcar em muitos níveis eletromagnéticos. Recebeu em espírito uma espada simbólica de cada um dos MEIs, ou seja, dos guardiões de Ogum. E quando foi conduzido ao trono de Senhor Ogum Sete Espadas, depositou diante dele as 21 espadas no seu devido lugar, pois são 21 mistérios de Ogunhê, 7 para o alto, 7 para o meio e 7 para embaixo. Nós já estudamos isso também no livro, se eu não me engano, Código de Umbanda, quando falamos de Ogum. Ogum e Ansan são orixás diferentes nesse sentido, porque Ogum e Ansan, eles não têm um correspondente negativo. Eles são senhores da ordem, da lei e da disciplina. E eles atuam tanto no alto, como no meio, como no embaixo. Ou seja, tanto na luz quanto nas trevas. Então, e como no meio. Então, são 21 guardiões, 21 subdivisões, né, falanges não, são mais alto que isso, divisões de Ogum, e essas 21 espadas, Ogum, ele fala, né, ele coloca nesse ponto de força, regido pelo seu guardião, e Ogum apresenta, recolhe todas essas espadas, funde e a transforma em uma espada só, para dar para Samilaresh. Além disso, ele apresenta 21 lanças, que aí é o seu poder, que ele era regido por alguns 7 lanças, então ele tem a sua arma simbólica como lança também. E aí ele vai, escolhe, o Ogum pede para ele escolher, né? E ele escolhe a lança negra, vermelha e branca, que é aquela cor dos guardiões da lei do lado negativo de força. Olha que bacana, né? Eu sempre intuitivamente, faz muitos anos já que eu faço isso, eu sempre que eu vou acender, muitos momentos que eu vou trabalhar com isqueira, acender coisas para isqueira, eu acendo sempre uma vela vermelha, uma preta e uma branca. Acendo sempre as três. Que a isqueira, embora seja tradicionalmente usar preto e vermelho, né? Eu sempre acrescento uma vela branca, né? Então, assim, e ele fala exatamente dos guardiões que trabalham nesse ponto, usando as três cores. A seguir, então, ele ficou com aquela espada na cintura e sentiu que aquela espada formou um campo energético muito poderoso ao redor do seu espírito. Quando ele voltou no corpo carnal, ele conseguiu perceber que ele atuaria em todos os campos regidos pelo sagrado Senhor Ogum. E ele atuaria no lado negativo da vida, que traz em si a força e o poder da lei nas trevas. Então, ele passou a ser chamado de Mei, Mar, ou guardião das trevas. Um guardião é um guardião. Ele rege, ele coordena, ele guarda um mistério. Esses mistérios podem ser negativos também. Então, quando ele se tornou esse nome, que é o Meimar, que é o guardião das trevas, quer dizer que ele é um regente daquela divindade, Ogum, em seu aspecto 7 lanças, que é uma subdivisão, assim, uma subdivindade abaixo de Ogum, que tem os seus guardiões nas trevas. Não falei que algum atua no alto, no meio e embaixo? Então, quando os guardiões de algum atuam no embaixo, eles são guardiões das trevas. Não quer. Cuidado com os termos para não achar que ele é um guardião do mal, entende?
Ele é um guardião de Ogum que atua nessas esferas negativas. Gente, mas se tem um lugar que precisa de lei, é lá. Se tem um lugar que precisa de aplicação da lei, é nas trevas, é o lugar que mais precisa. É aqui onde a gente mora, no meio, e no embaixo. Concordo? Então, ele, depois disso, ele faz, até o próprio senhor Tranca-Ruas faz um parêntese. Ele fala, Maar, que é esse título na língua ancestral dos templos cristalinos, significa, olha que bonitinho, ele fala, tem o mesmo significado de Exu no ritual da Umbanda, que é o guardião da esquerda, né? Ou das trevas. Na época, ele fala em que fui ungido com o título de Meimar, o termo Exu não existia, porque era de outra era, né? Então, o termo Exu só existiu, só apareceu no plano material em solo africano cerca de 4.000 anos atrás. E isso os estudiosos, na verdade, já têm uma ideia, existem registros disso. O termo Exu teria surgido há mais ou menos 4.000 anos em solo africano, tá? Então ele fala, quando uma divindade negativa começou a ser cultuada. No decorrer dessa minha biografia, saberás como as divindades positivas e negativas foram sendo incorporadas à evolução humana. Aí ele fala, mas já te adianto que os Maar são ancestrais dos atuais Exus na Umbanda, ou mesmo das religiões rituais africanos. É muito anterior a certos cultos africanos, inclusive. Talvez seja um dos primeiros tipos de culto que a gente conhece dentro da Umbanda, que seria o culto Exu. Inclusive, tem história, eu sempre falo nesse livro, Exu, Guardião das Sete Cruzes, que conta a história do Exu Babim, que é o Exu que é milenar, que está lá, né, cultuado na África. É muito bacana, tá? A partir dessa informação, ele fala, cuidado com falar do termo Exu, porque você sabe ao que está se referindo, né? É realmente um guardião. E nos dias seguintes ele voltou a estudar, voltou a ler, voltou a ler. Os meses se passaram, Celcha deu à luz a mais uma filha, né? E aí, olha que bonito, eu vou até ler essa parte porque é uma parte muito bonita. Ele descreve que durante o seu trabalho com a terra, às vezes ele via seres da natureza e com eles ficava a conversar. Ao entardecer, quando retornava ao templo, muitas daquelas criaturas graciosas e radiantes o acompanhavam e ficavam voejando dentro e ao redor das ruínas. E foi com aquelas criaturas da natureza que ele começou a aprender os segredos sobre ervas, animais, água, ar, terra e fogo. São elementais, né? Então, ele via, convivia, conversava com esses elementais da natureza, esses seres que eles chamavam, né, Ele não descreve muito, né, mas eram seres que ele conseguia perceber, né? As que mais se encantavam com aquelas companhias luminosas eram Celcha e as crianças, que viviam cercadas das mais variadas criaturas elementares. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Você imagina você conseguir se relacionar, ver os elementares da terra, do ar, do fogo, né? Aí ele fala gênios, que é uma outra categoria de espíritos. Gênios benfazejos, delicados e carinhosos circulavam pela habitação com tranquilidade e confiança e diziam que os outros seres humanos, que já evitavam, estavam se tornando hostis com os seres naturais e agressivos com a natureza. Então, gente, por que que eles viam elementais? Não tem mágica. Eles eram extremamente respeitosos com a natureza. Viviam de agricultura de subsistência, recolhiam para comer. O respeito com a natureza era máximo, a entregação era máxima. Eles nem roupa não usavam. Eles não tinham roupas, né? Então, vários anos se passaram na mais completa paz. Os gêmeos, filhos mais velhos, já estavam com 16 anos de idade e acompanhavam o pai nos pontos de força, foram iniciados, também aprenderam a lidar com os pontos de força da natureza, né? Ali, na mais perfeita paz, viveriam para sempre.
se um acontecimento horrível não tivesse acontecido. O que acontece, gente, é que uma horda de esfarrapados, famintos, fugitivos de um templo destruído, tomou de assalto, tá? Tudo que eles plantaram, eles produziam e guardavam para o inverno, né? E acabou com a reserva de alimentos dele, acabou com tudo. Só não agrediram mais porque Samuel Areste tinha uma arma que Laferte, lembra aquele amigo deles que ficou na ilha, deu a arma para eles. E aí, depois desse assalto que eles sofreram, eles ficaram muito assustados. E os próprios gênios da natureza o instruíram a ir a noroeste, que tinha um vale que era mais seguro para eles, que era para eles irem para aquele lugar. E aquela fuga, né? Eles foram para esse lugar, eles pegaram a comida que sobrou, né? Na verdade, o mantimento. E eles foram, durou muitos dias de caminhada na chuva, né? Mas quando eles chegaram no vale, esse vale novo, era um lugar muito bonito, maravilhoso. E em pouco tempo, eles construíram uma morada decente e começaram novamente a semear terra. Tá? Vou ter que parar aí. Vai ter jeito. Vou parar aqui, porque senão vai entrar agora no, agora que a paz termina. Gente, reflitam, por favor, esse livro tem que servir para alguma coisa. Isso tem que servir para vocês aprenderem a ter respeito com as coisas, com tudo. Tudo que você for pôr a mão, dentro do terreiro, faça isso na sua vida, gente. A natureza responde, as coisas respondem, a tua casa responde. Trate a tua casa com carinho, com respeito, sabe assim? Tenha capricho, limpeza, coisa bonitinha, sem neuro de limpeza, não é disso que eu estou falando. Você trata a sua casa com respeito, com carinho, ela te responde com bem-estar. Vocês já pararam para pensar nisso? Trata o seu quintal, as suas plantas, os seus animais. Ser um bandista é uma conduta que vai muito além do terreiro. E se vocês acham que ainda que é só ir na gira no sábado e vai acabar com seus problemas, você está muito enganado e muito longe de mudar alguma coisa na sua vida para melhor. Lá é só assim, ó, é só o grau que a gente é para seguir. Fala, ó, vai a 48 graus, é só o leme. A caminhada que tem que fazer é você. Mas isso, gente, vocês vão percebendo que o hábito vai incorporando. Eu faço isso para mim, te pedi licença, conversar com planta é dura, hein? Pessoa prática que eu sempre fui, gostava de nada disso, mas com o tempo, e o Gustavo me ajudou muito nisso, porque o Gustavo já fazia isso, gente, naturalmente. Ele sempre foi muito respeitoso. Ele era agrônomo, né? Tinha todo era diferente, não que o agrônomo seja amante da natureza necessariamente, mas ele já tinha, sabe, esse cuidado. Então, aí dentro do terreiro, a gente faz a mesma coisa, a gente trata o nosso terreiro, o nosso sagrado, com carinho, com respeito. Você não limpa de qualquer jeito, você não põe as coisas jogadas de qualquer jeito, você não deixa lixo jogado. Vocês entendem que isso é uma coisa que vai, que volta? Aquilo é o teu primor. A tua tenda de umbanda, a tua casa é o teu primor, é o lugar que você vai ser mais carinhoso, porque ali é onde você não é só ali, mas é ali que você recebe o seu sagrado. É ali que você se dedica, que você para aqueles momentos da sua semana para receber o seu sagrado. Então você trata aquilo com o máximo, máximo, máximo respeito. Enquanto vocês não tiverem essa mentalidade de entrar dentro do terreiro com essa atitude, a casa nunca vai ser sagrada. E aí, se ela não for sagrada, a chance de você não é grande, a chance de você não receber. Você Ah, receber. não tá funcionando, não tô gostando, não tá mesmo. Quem faz as coisas sagradas é você. Eu vou. Ai, gente, eu sei que eu tô prometendo, mas é que assim, eu vou ensinar vocês a consagrar imagens, guias, inclusive vai fazer parte desse raciocínio que eu tô tentando colocar para vocês. Por que que a imagem que tá exposta lá na loja não é a mesma imagem que está no nosso congá? Não é a mesma imagem que está no seu congá. Que você se dedicou, você tornou aquilo sagrado.
Aquilo tem significado sagrado para você. Você imanta de sacralidade aquela imagem, aquela guia, aquela roupa, aquelas fitas. Entende? Então, isso é um hábito. Você torna as coisas sagradas. O meu quarto é sagrado. A minha casa é sagrada. Eu não chamo qualquer um para entrar dentro da minha casa, não. Jesus vai falar que eu sou enjoada, e eu sou mesmo. Porque minha casa é o meu, é o meu tema, é o maior lugar, é o lugar que eu fico a maior parte do tempo. Eu vou ficar trazendo energia dos outros? Não, 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 não. Tô fora, eu tenho que conhecer, confiar muito na pessoa para chamar ela para dentro da minha casa. Então, quando eu vejo filho, um pulando na casa do outro aí, seu menor pudor, seu menor respeito, gente, chega a me dar arrepio. Não façam isso. Não estou dizendo que não é para ter amizade, não é para ter relacionamento. Tenham, mas sejam cautelosos com quem vocês põem dentro da sua casa. Todas as vezes, não é praga, não, mas todas as vezes que eu falei, fulano dentro da tua casa o tempo inteiro vai dar problema. Todas as vezes que eu falei isso, deu problema. Todas, 100%. Então, assim, tenha o seu templo, um lar reservado. Reservado, inclusive, tem gente, lógico, né, gente? Você não gosta da sogra, a sogra vem em casa, você vai fazer o quê? Nada, né? Tem que deixar entrar. Você não gosta do cunhado, você tem que deixar entrar, né? A energia do cunhado às vezes é muito podre, mas você tem que deixar entrar, porque senão você cria uma confusão familiar. Então, assim, não tô dizendo, não é disso que eu estou dizendo, mas assim, ser seletivo, escolhe as pessoas com amor, porque está entrando no teu sagrado, que é a tua casa, né? Então, o terreiro, ele é aberto ao público, aberto a todas as pessoas, mas ele é preparado para receber chumbo grosso, vamos dizer assim, para receber o bom e o ruim. Agora, na nossa casa, a gente tem que ter mais cuidado, né? Então, vão pensando em tudo isso para vocês chegarem no raciocínio, e no clima, para vocês conseguirem consagrando as coisas que eu vou ensinar. Tá? Estou devendo já, vocês me cobrem. Que Oxalá ampare a todos, fiquem todos vibrando esse conhecimento que a gente busca trazer para a nossa vida, a gente busca trazer em poucos momentos, são poucos momentos de estudo para muita coisa, mas devagarinho, gente, tenham paciência que devagarinho as coisas se esclarecem. E de gota em gota, toda a água suja, podre, clareia. Então, nós também clareamos, tenho ter certeza. Se tudo clareia, nós clareamos também. Bom, saravá e fiquem em paz.